Hoje eu vou pegar como versículo de referência Levítico capítulo 19, versos do 17 ao 18, que diz assim: Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eita, que tem muita gente precisando dessa parábola de hoje. A parábola do ódio. Em uma cidadezinha, haviam 2 comerciantes que eles se odiavam. Suas lojas eram uma de frente para a outra, né? E eles vendiam as mesmas mercadorias. Quando um vendia determinada mercadoria por um preço, o outro logo procurava baixar o seu, só para tentar tirar o cliente do outro. Mesmo se baixar o preço da mercadoria para o preço muito inferior e que lhe desse prejuízo. E assim eles passavam os dias procurando formas de prejudicar um ao outro, pois o ódio em seus corações só aumentava a cada dia. Aí certo dia um anjo de Deus foi até eles e disse: Eu sou um anjo e você ganhou o direito de me fazer um pedido, e o que você pedir será prontamente atendido. Escutando aquilo, o comerciante ficou eufórico e começou a pensar qual de seus sonhos ele iria realizar naquele momento. Afinal, ele não poderia correr o risco de fazer um pedido que pudesse se arrepender depois, pois, conforme disse o anjo, ele só tinha direito a apenas um pedido. Enquanto ele estava pensativo, decidindo se pediria um carro novo, uma linda casa, uma fazenda, o anjo disse-lhe: Devo informar-lhe que é a única regra para que eu conceda esse seu pedido é que você saiba que o que você me pedir, o seu inimigo da loja da frente receberá em dobro. Ao ouvir do anjo que o seu inimigo receberia em dobro o que ele pedisse, rapidamente disse ao anjo: Sendo assim, não tenho mais dúvidas. Já que tudo que eu pedir será dado em dobro ao meu inimigo, quero que você arranque o meu olho direito. Esta parábola nos alerta sobre os perigos de cultivar o ódio em nossos corações. O ódio, ele é tão destruidor que ele fez com que um dos personagens desta parábola abrisse mão de escolher algo de valor para si em troca de prejudicar o seu inimigo. Como vimos, o ódio que sentimos não afeta apenas o outro, ele também nos afeta, pois para que seu inimigo perdesse os 2 olhos, ele decidiu perder um dos seus. Quando consumidos pelo ódio, somos capazes de tomar decisões como esta que o personagem tomou, mesmo que ela nos traga dor e perdas. Você precisa se libertar do ódio. Eu preciso me libertar do ódio. Eu preciso liberar perdão. Você precisa liberar perdão e viver melhor. Não odeies o teu inimigo, porque se o fazes, és de algum modo seu escravo. O teu ódio nunca será melhor do que a tua paz. Estamos no começo da semana, muitos com ódio no coração por algo que aconteceu e que não gostou, e que a cada dia que passa vem aumentando esse ódio dentro de si por uma determinada pessoa. E aí você querer que o outro tome veneno, mas que na verdade quem está tomando é você que está sentindo tudo isso. Quem está morrendo aos poucos é você, porque muitas vezes a outra pessoa não está nem aí para você. Você aí morrendo de ódio do fulano e o fulano nem te olhou para tu, né? Você tem que conversar com Deus. Não é fácil. Não é fácil quando a gente está chateado com uma pessoa, né? Porque ela não entende a nossa posição, nosso posicionamento sobre determinada coisa, determinado assunto, situação. A gente tende a ficar chateado, com raiva, com ódio. E aquilo, a gente vai pensando todo dia sobre aquilo. E aí vai aumentando o ódio, você vai alimentando uma coisa que faz tanto mal.
Para e pensa. Tem um testemunho de uma ouvinte, eu não lembro o nome dela, mas ela entrou na minha live. Por sinal, essa parábola você também escuta ao vivo lá no meu canal. No caso, meu canal não, no meu Instagram, @Lívia Te Conta. E ela disse assim: Lívia, eu não conseguia conversar com a minha sogra. Eu tinha ódio dela, eu tenho ódio dela, eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. E aí naquele dia era uma parábola exatamente sobre isso, sobre perdão. E aí no outro dia ela entrou na live e disse: Lívia, sabe, eu sou a moça que não conseguia falar com a sogra, não conseguia perdoar. Pois bem, eu fiz isso, eu perdoei hoje. Depois da parábola eu pensei e perdoei, estou muito feliz. E eu até disse para ela: que coisa boa, pois agora você só vigia porque o inimigo está com ódio de você. Jesus está super feliz, mas o inimigo está com ódio. Então, muitas vezes, sua sogra pode acabar falando alguma coisa que vai te magoar, e muitas vezes nem é ela. Então, simplesmente você entra no ouvido e sai no outro, sabe? Porque, às vezes, nem ela. É simplesmente o inimigo com ódio, querendo fazer com que vocês voltem a brigar. Então, vigia. Preste atenção no comportamento. Se alguma coisa não te agrada, não devolve na mesma moeda, porque isso aí é o inimigo tentando te deixar atribulada de novo, né? Porque ele sabe que agora você tá bem, você perdoou, você tá conversando com ela, o clima tá em paz, né? Não cultive o ódio. Quer que eu repita o versículo de hoje? Tá em Levítico, capítulo 19, versos do 17 ao 18. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Que você pense nisso.